Olá, tudo bem? Continuando a nossa saga de comentários ao CPC de 2015, agora nós vamos tratar sobre o artigo 14. Antes de falar sobre o texto dele, te convidar mais uma vez, como sempre, curte esse vídeo, compartilha por aí, divulga para quem você puder divulgar, para a gente poder manter esse canal sempre ativo e sempre recheado de novidades. Certo? Eu conto com a colaboração de cada um de vocês que passam por aqui todos os dias à procura dessas informações sobre o CPC de 2015 e o processo civil em geral. Pois bem, vamos agora então à leitura do artigo 14 para a gente ver quais são as possíveis interpretações que possam ser dadas aí a esse dispositivo legal. Confere comigo o texto do artigo. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Quando o artigo 14 estabelece desta forma, ele estabelece uma regra geral de irretroatividade da lei processual ou da nova lei processual. Enquanto que o artigo 13 trata da aplicação da lei processual no espaço, o artigo 14 vai disciplinar sobre a aplicação da lei processual no tempo, né? Quando ela é aplicável. E aí, a regra geral é de que ela não retroaja. Quando se estabelece essa regra geral de não retroatividade da norma processual nova, quer dizer, ela entra em vigor, no momento em que ela entra em vigor, ela passa a reger todos os processos que estejam em curso, mas ficam preservados os atos processuais que já foram praticados anteriormente à sua vigência. E isso é uma decorrência da segurança jurídica. A gente sabe que o artigo 5º, lá no seu inciso 36, estabelece um direito fundamental à segurança jurídica, que ao mesmo tempo é também uma garantia fundamental à segurança jurídica, na medida em que ele estabelece que a lei não vai prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e nem o direito adquirido. Quando a gente trata de processo, nós tratamos de atos processuais, né? Porque uma concatenação de atos processuais vão construir o que a gente chama de procedimento ou de rito processual. Então, os atos que foram praticados na vigência da lei anterior, esses são válidos, estão perfeitos. Se eles foram praticados de acordo com o que previa a lei anterior, eles não precisam ser praticados novamente só porque a lei nova trouxe uma disposição diferente, porque eles são considerados atos jurídicos perfeitos. E isso é uma forma de a gente garantir segurança jurídica, justamente porque uma nova lei processual poderia implicar, se não houvesse essa regra da irretroatividade, na modificação de um sem número de atos processuais, o que geraria, além de uma insegurança jurídica muito grande, uma bagunça muito grande nos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Então, é por uma questão mesmo de lógica, né, de se preservar esse conjunto de atos que já foi praticado ou atos que já foram praticados anteriormente à vigência da nova lei. Para que isso seja possível, né, a doutrina vai explicar que o legislador brasileiro adota aí o sistema do isolamento dos atos processuais. Então, dentro dessa dinâmica de lei processual no tempo, nós teríamos três possíveis sistemas ou três possíveis teorias. Uma teoria que vai entender o processo como uma unidade, que é justamente a teoria da unidade processual. Segundo essa teoria, quando uma lei nova entra em vigor, ela vai valer para os processos que se iniciam após a sua vigência. Significa dizer o quê? Todos os processos que se iniciaram na vigência da lei anterior, eles vão terminar obedecendo à lei anterior. Isso, obviamente, geraria uma confusão muito grande no sistema, porque não é o sistema que se aplica no Brasil, mas se fosse o sistema aplicado no Brasil, nós teríamos a convivência de dois códigos de processo civil, né? Seria, nesse caso, pegando o exemplo da modificação recente,
o Código de 1973, que valeria para todos os processos iniciados na sua vigência até o final, e ao mesmo tempo o CPC de 2015, que ia valer para todos os processos novos. Quer dizer, esses dois códigos iam ter que conviver até que acabassem todos os processos propostos na vigência do CPC de 73. Ou seja, ia ser muito complicado, ia ser uma bagunça. Então não é essa a teoria que nós adotamos. Uma segunda teoria, que também não é a que nós adotamos, é a das fases processuais. Em vez de considerar nessa teoria que o processo é uma unidade, eles dividem o processo em fases e a partir dessas fases eles vão regular a aplicabilidade de uma eventual lei nova. Só que isso também teria um problema, porque se a fase tivesse iniciado na vigência da lei anterior, e enquanto não terminasse aquela fase processual, nós não poderíamos aplicar a nova lei, ainda que ela já estivesse em vigência. E aí, disso ia decorrer também a convivência entre dois códigos, um revogado, mas ainda valendo para as fases processuais iniciadas antes da sua revogação, e outro novo que valeria para todas as fases processuais iniciadas a partir da sua vigência. Considerando que essa situação geraria uma série de problemas e insegurança jurídica, o legislador brasileiro então adota esse terceiro sistema, que é o do isolamento dos atos processuais, para dizer o seguinte: o procedimento aí, ele é dividido, né, em uma série de atos processuais. Ele é dividido também em uma série de fases, mas para a aplicação da lei processual nós vamos considerar a divisão entre atos processuais. E aí, os atos que já foram praticados de acordo com a lei anterior permanecem válidos, sendo então praticados de acordo com a lei nova os atos presentes e futuros, a partir da entrada em vigência dessa lei nova. Também explicando essa situação, eu trouxe aqui as lições dos professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, lá do CPC comentado deles. Eles vão dizer o seguinte: o nosso sistema proíbe a aplicação da lei nova dentro do passado, isto é, para fatos ocorridos no passado. Os fatos pendentes são, na verdade, os fatos presentes, regulados pela eficácia imediata da lei nova, vale dizer que se aplica dentro do presente. A regra tempus regi actum não significa aplicação da lei do começo do processo, ela vai justamente significar a aplicação da lei a partir do momento em que ela entra em vigor. E aí, aqueles atos que ainda não foram finalizados, né, que não estão perfeitos, vão ser praticados de acordo com a lei nova, mantendo-se os atos já praticados de acordo com a lei antiga. E eu vou dar um exemplo. A gente pode perceber aí uma diferença de tratamento com relação aos requisitos estabelecidos para a petição inicial. O CPC de 73 exigia determinados requisitos, o CPC de 2015 fez pequenas modificações, né? Quer dizer, ele incorporou alguns requisitos a mais e retirou outros. E aí, se a gente for comparar então, né, imaginemos que a petição inicial tenha sido protocolada na vigência do CPC de 73. E aí, logo depois da citação, entrou em vigor o CPC de 2015. Aí eu vou olhar o CPC de 2015 e vou perceber que ele traz exigências diferentes para a petição inicial. A pergunta é: preciso praticar de novo aquele ato processual só porque agora tem algumas exigências diferentes? E a resposta é não. Por quê? Porque aquele ato já se configurou no momento da vigência do CPC de 73 como perfeito. E aí eu vou levar em consideração a lei que vigia no momento em que o ato foi praticado e não a lei nova. Quer dizer, eu não vou aplicar a lei para fatos e atos passados, eu vou aplicar a lei para atos presentes e, obviamente, de consequência, atos futuros. Ok? Só um detalhe para a gente finalizar esse comentário ao artigo 14, essa regra geral aí, né, de irretroatividade é aquela que a gente tem que lembrar, mas obviamente que essa regra geral ela comporta exceções. Quer dizer, uma lei nova pode trazer modificações aí, essas modificações precisam ser percebidas.
Como exemplo, eu posso citar as regras a respeito de competência. Então, a gente sabe que nós temos competência, critérios de competência de natureza absoluta e critérios de distribuição de competência de natureza relativa. Quando a gente tiver, a partir de uma lei nova, a modificação num critério de competência absoluta, então imaginemos que um determinado processo corria na vara civil, mas veio uma nova lei processual e disse que aquele processo passa a ser de competência da vara de família, ou seja, houve a modificação de uma regra de competência absoluta, que esse critério de distinção de competência material com relação à matéria, ou civil ou família, é de competência absoluta. Isso aconteceu no decorrer do processo. Isso vai causar impacto? Vai haver modificação da competência nesse caso. Então, se antes era da vara civil, agora vai passar a ser da vara de família. Mas o processo está no meio, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que os autos vão ser encaminhados para o juízo, que é agora absolutamente competente para a análise daquele caso. Ao passo que, se a gente tiver modificação em uma regra de competência relativa, quer dizer, não é uma regra de competência absoluta, não vai haver alteração do juízo nesse caso. Então, é importante a gente conhecer a regra geral, mas é importante também a gente conhecer exceções a essa regra geral e os impactos dessas exceções no nosso dia a dia e na prática do processo. Ok? Nos vemos na próxima aula, então. Não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo. Até mais!